Olá, gente, boa noite. Bom, na aula de hoje vamos começar a falar do aparelho respiratório. Bom, seguindo a linha de raciocínio, como eu falei para vocês, vamos conhecer quais são os componentes, as estruturas que constituem o aparelho respiratório e quais são as suas funções, tá? Então, gente, o sistema respiratório, ele é constituído pelos pulmões e um sistema de tubos, né, estruturas que a gente vai ver que na maioria delas elas têm um formato tubular, que vão realizar a comunicação entre o parênquima pulmonar, que é o tecido dos pulmões, com o meio externo, tá? Então, esses tubos são todas aquelas estruturas que vão captar o ar do meio externo, né, e direcionar esse ar lá para os pulmões. E aí, então, devido a esse fato, nós podemos distinguir as estruturas presentes no sistema respiratório em duas porções. A porção condutora, então, como o próprio nome é sugestivo, qual que é a função dessas estruturas, da porção condutora? Conduzir o ar até os pulmões. Quem são? Fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Essa porção condutora, gente, além de fazer essa condução do ar do meio externo para os pulmões, elas também vão desempenhar uma função importante, tá? De limpar o ar, umedecer e aquecer esse ar inspirado. Então, além de conduzir, a gente vai ver que ela também, as estruturas presentes nessa porção condutora, vão auxiliar na limpeza do ar, na questão da umidade, umedecer esse ar e aquecer também esse ar. E a porção respiratória, gente, também o nome sugestivo, vai ter como função realizar a troca gasosa, tá? Entre quais gases? O CO2 e o oxigênio, lá nos pulmões, tá? Quem realiza esse processo? Bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, tá? Bom, então eu coloquei aqui uma figura representativa do sistema respiratório nos seres humanos, tá? Porque dá para vocês terem uma noção, né, dessas estruturas, tá? E depois a gente vai ver os animais, né? Anatomicamente, as estruturas são as mesmas, tá? O que vai mudar é o posicionamento anatômico dessas estruturas, certo? Então, olha lá. O sistema respiratório, ele é representado, então, ali, começa ali no nariz, as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, e os brônquios e alvéolos que estão no tecido dos pulmões, tá? Aqui, em cães, né, a gente tem todas essas estruturas, são fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões, tá? E, então, a gente vai ver que anatomicamente as estruturas são praticamente as mesmas. Se tiver alguma particularidade, eu vou comentar com vocês. E a histologia também, tá, gente? É bem semelhante. Quando tiver também alguma particularidade em alguma espécie, tá, dentro da histologia do sistema respiratório, eu vou comentar com vocês, tá? Bom, então vamos começar com a porção condutora. A gente vai falar agora das características histológicas das estruturas presentes na porção condutora, tá? Então, se a gente for parar para pensar, a função da porção condutora é captar, né, o ar do meio externo e conduzir para o parênquima pulmonar, para o tecido dos pulmões. Então, se ela tem essa função, essas estruturas, gente, elas precisam estar o quê? Abertas. Elas precisam estar abertas, apresentarem flexibilidade e extensibilidade para que esse ar passe, né? Vocês concordam? Então, gente, por esse motivo, a gente vai ver que a maior parte das estruturas da porção condutora, elas vão ser representadas por tecidos cartilaginosos, conjuntivo e muscular, que são todos tecidos que nós já sabemos que apresentam a característica, né, de ter essa extensibilidade, essa flexibilidade, para manter essas estruturas abertas para livre passagem do ar.
E, pessoal, a mucosa dessas estruturas da porção condutora, quando eu falo em mucosa para sistema, tá, gente, dos órgãos, eu vou estar sempre me referindo ao tecido epitelial que reveste a cavidade das estruturas, juntamente com o seu tecido conjuntivo. Então, toda vez que a gente usar o termo mucosa dentro dos sistemas, tá, a gente vai estar se referindo ao tecido epitelial, juntamente com o seu tecido conjuntivo, que reveste as cavidades internas dos órgãos. E no caso, então, do aparelho respiratório, na porção condutora, a mucosa é representada por um epitélio, tá, de revestimento, que recebe o nome de epitélio respiratório, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que ele é um epitélio especializado, tá, na função de exercer o quê? A condução do ar, a umidificação, a limpeza, tá? Então, quais vão ser as características deste epitélio respiratório? Então, olha lá, o epitélio respiratório, gente, que vai revestir as mucosas da porção condutora, ele é caracterizado por um epitélio pseudoestratificado colunar, tá? Então, esse é o tipo de epitélio respiratório. Quem que é o epitélio pseudoestratificado colunar? É aquele que a gente viu lá na histologia 1, né? Que apresenta uma camada de células de tamanhos diferentes, né? E que dá a impressão de ser mais de uma camada, por isso que é pseudoestratificado. E colunar, porque as células são mais altas, tá? E aí, gente, no meio deste epitélio, dessas células epiteliais, no epitélio respiratório, vai haver a presença de mais 5 tipos celulares, mais 5 tipos de células, tá? Que a gente vai ver que elas vão desempenhar um papel importante na função da porção condutora. Quais são esses 5 tipos de células que vão estar lá no meio do epitélio respiratório? Vão ser as células caliciformes, as células ciliadas, as células em escova, as células tronco ou basais e as células granulares, tá? Qual que é a função básica de cada uma dessas 5 células? As células caliciformes, gente, são as células que produzem o muco, tá? Eu comentei com vocês, eu me lembro, na histologia 1, que eu falei, olha, gente, no intestino tem a célula caliciforme, que é uma glândula, na verdade, porque ela produz uma secreção mucosa, né? E aqui também, essas células caliciformes, elas vão produzir um muco, tá? Que vai ser lançado nas superfícies aí dessas estruturas da porção condutora, que vai ajudar na lubrificação, no aprisionamento de partículas, tá? As células ciliadas são aquelas que apresentam na sua porção apical cílios, né? O movimento ciliar também vai ajudar, né, na expulsão de partículas vindas do ar. As células em escova vão ser aquelas que apresentam na sua porção apical microvilosidades, tá? O que eram as microvilosidades? Eram as projeções, né, da porção apical das células epiteliais, tá? Essas células, gente, elas vão participar muito, a gente vai ver lá na frente, da parte olfativa, que é o sentido do cheiro, tá? Ela vai ajudar ali bastante na absorção das substâncias odoríferas que permitem, né, que a gente sinta o cheiro. Eu vou explicar certinho para vocês lá na frente. As células tronco, gente, são aqueles tipos de célula que têm uma capacidade de se multiplicar de forma efetiva, de se dividir, tá? E cada célula originada por essa divisão, ela pode ser transformada em diferentes tipos de célula. Como, por exemplo, essas células tronco podem se transformar especializar em células caliciformes, em células colunares ciliadas, tá? E as células granulares, elas vão ter função de glândulas e elas vão participar do sistema neuroendócrino difuso, que é quando aquelas células têm função glandular. A gente fala que é o sistema neuroendócrino difuso, porque essas glândulas são estimuladas pelo sistema nervoso.
tá? Bom, nessa microscopia, gente, nós temos um epitélio respiratório típico, né? Dá pra gente ver algumas características aqui. Então, a gente vê, né, as células epiteliais, né, pseudoestratificadas, colunares, células altas. O que tá trajado aí, tracejado, né, pontilhado, são as células ciliadas, né? Então dá pra ver certinho os cílios ali na porção apical. Essas célulazinhas brancas que vocês estão vendo aí, esses pontinhos, são as células caliciformes, então tem bastante, né? E abaixo aí desse epitélio a gente vê o tecido conjuntivo, tá? Então dá pra ver aí nessa figura algumas características desse epitélio respiratório. Bom, um outro ponto importante a falar, né, uma outra característica do epitélio respiratório é que ele vai ter, tá, gente, nesse tecido conjuntivo aí, né, que tá abaixo do epitélio, a presença de bastante células do sistema imunológico, como linfócitos, plasmócitos, macrófagos, tá, que vão participar de uma forma muito efetiva, né, presentes aí nessa região. Uma vez que a gente for parar para pensar que a mucosa dessa porção condutora, ela vai estar ali entre, né, o meio externo, o ar, ela vai entrar em contato com o ar que vem carregado de várias impurezas, sujidades, né, até mesmo micro-organismos, com o meio interno, com o parênquima pulmonar, né? Então, é necessário células de defesa para impedir que essas impurezas, né, cheguem, né, lá no parênquima pulmonar, tá? Então, é importante vocês saberem dessa característica. Bom, então agora, gente, nós vamos começar a falar de cada estrutura da porção condutora e ver o que tem nessas estruturas, quais são as características histológicas dessas estruturas que vão colaborar para o funcionamento do aparelho respiratório, tá? Bom, a gente já viu que a mucosa todas essas estruturas vai ser representada por epitélio respiratório, tá? E que mais? O que vai ter em cada região que vai ser importante para a função? Então, olha só, vamos começar das fossas nasais, que seria a entrada ali das narinas, né? As fossas nasais, gente, elas vão se dividir em 3 regiões. O vestíbulo, que eu vou mostrar para vocês na próxima figura. O vestíbulo, que é a porta de entrada ali. Uma área intermediária, que é a área respiratória. E uma área bem lá em cima, que é uma área chamada de olfatória, tá? E aí, a gente vai ver que cada região dessa, dentro das fossas nasais, vai ter características peculiares, que vai ajudar na função. Então, olha só. Aqui, eu também estou mostrando as fossas nasais, essa divisão para humanos, mas os animais, gente, é a mesma divisão, tá? Depois eu mostro uma outra figura. Então, olha lá, a gente tem o vestíbulo, que é a entrada ali das narinas, a área respiratória, que é essa área central maior, e na parte superior, onde a gente vê uma célula verde, né, umas ramificações, é a área olfatória, tá? Aqui, ó, nos cães, a gente tem as 3 porções. Então, as narinas, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória, tá? Em grandes animais, como no caso dos equinos, também, tá? Nas narinas, área respiratória e área olfatória, ok? Bom, o que tem no vestíbulo? Quais são as características histológicas mais importantes? Então, é a porção mais dilatada, né? E a primeira porção das fossas nasais. A histologia é marcada por uma transição da pele do nariz, né? Que aí é a hora que vai entrando para dentro das narinas. Aí a gente já tem um epitélio respiratório. Então, é uma transição entre o epitélio da pele, que é estratificado, pavimentoso, queratinizado, para o epitélio respiratório. Nessa região do vestíbulo, gente, existem 2 estruturas importantes. A presença de pelos curtos, que nós chamamos de vibriças, tá? E a secreção
de glândulas presentes ali nessa mucosa, tá? E aí, qual que é a função dessas vibriças e dessas glândulas? Aprisionar partículas, impurezas do ar inspirado, tá? Então, os pelos e a secreção produzida por essas glândulas ajudam a prender, né, determinadas impurezas que vêm aí pelo ar, tá? Então, é uma barreira de proteção. A área respiratória, o que a gente vai ter lá de característica histológica legal, importante? Bom, área respiratória, então, seria aquela área intermediária, né? Que é uma área maior ali. E ali a gente vai ter uma mucosa com epitélio respiratório, bastante células caliciformes, tá? E na lâmina própria, lá no tecido conjuntivo, abaixo do epitélio respiratório, a gente vai ter glândulas que também vão produzir secreções importantes, que vão ajudar também no aprisionamento de partículas, de impurezas vindas do ar externo. Essa região, gente, ela vai estar presente não só para nós, seres humanos, quanto nos animais, na área respiratória. E ela é muito importante porque seriam expansões ósseas que acabam formando essas elevações, que recebe o nome de conchas ou cornetos nasais. E dentro dessas elevações, dessas expansões, tem um plexo de vasos sanguíneos muito grande. Então, a passagem de sangue nesse plexo vai fazer com que o ar seja aquecido, tá? Então, lembra quando a gente falou que uma das funções da porção condutora é aquecer o ar? E aí, esse aquecimento, gente, ele é dado principalmente nessa região das conchas nasais ou cornetos nasais. E agora, a última porção da fossa nasal, que é a área olfatória. Essa área, gente, é a região das fossas nasais que permitem a gente sentir os cheiros, né? Tanto nós quanto os animais. O sentido da olfação, do cheiro, tá? E essa região, gente, para que ela permita essa olfação, ela vai ter algumas características bem exclusivas dela, tá? Então, ela vai apresentar uma mucosa de epitélio respiratório, só que no meio das células epiteliais, a gente vai ter a presença de células neuronais, de neurônios, tá? Por quê? Porque o cheiro das substâncias, eles vão ser absorvidos ali no epitélio da mucosa, dessa área, tá? Eles vão entrar em contato com essas células nervosas, que vão estar aí no meio das células epiteliais. E aí, essas células nervosas sofrem um estímulo por essas substâncias, né, vindas dos cheiros, que a gente fala substâncias odoríferas. E aí, a partir do estímulo dessas células neuronais, vai enviar esse estímulo lá para o sistema nervoso central. E aí, ele vai processar esse estímulo, e é a partir desse processamento que a gente consegue sentir, né, os cheiros, tá? Então, a gente fala que é um neuroepitélio que tem ali, né? Então, a gente vai ter neurônios bipolares presentes. E aí, além dos neurônios que vão ajudar nesse processo da olfação, na área olfatória, na mucosa, né, na lâmina própria da mucosa, a gente vai encontrar a presença de uma glândula, tá? Que é uma glândula chamada de Bowman, glândula de Bowman, que produz uma secreção serosa. E essa secreção, gente, ela vai ajudar, tá? A aderir às substâncias odoríferas, atrair, né, as substâncias odoríferas, dissolvê-las, para que elas entrem em contato com as células neuronais. E aí, então, essas células sejam estimuladas, levem a informação lá para o sistema nervoso e reflita no olfato, tá? E ali também a gente tem bastante células caliciformes, produtoras, né, do muco. E aí, gente, uma coisa importante, né, quando eu falei para vocês que quando nos animais tiverem alguma característica específica, eu ia comentar. Então, nos cães, por exemplo, tá? O que tem de diferente nessa área olfatória? A gente sabe que os cães, eles apresentam uma olfação
muito mais apurada do que nós, seres humanos, né? E por que isso acontece? Porque nessa região dos cães, nessa área olfatória dos cães, há a presença de um número, o triplo, né, muito maior de células neuronais, de neurônios, do que na nossa área olfatória, tá? Então, quanto mais neurônios vai ter aí nessa área, maior é a percepção do olfato. Então, por isso que os cães têm esse olfato mais apurado, porque eles vão ter bastante células neuronais ali nessa região, tá? Bom, aqui mostrando uma figura ilustrativa, né, um esqueminha da distribuição de tudo isso ali na área olfatória. Então, de baixo para cima, o epitélio respiratório. Então, o que a gente está vendo aqui em amarelo são as células neuronais, os neurônios bipolares. No meio, tá, a gente tem as células epiteliais, que estão num verde claro, né? E a gente vê aí na porção superior, a gente vê o tecido conjuntivo, que está numa coloração rosinha clara. E aí dá pra ver no tecido conjuntivo a glândula de Bowman, que o ducto dela vai se abrir ali na superfície do epitélio da área olfatória, tá? Então, essa é a disposição aí do tecido na área olfatória. Bom, beleza, acabamos fossas nasais. O que tem mais ali na região? Ao redor das fossas nasais, nós vamos ter os seios paranasais. O que são os seios paranasais? São orifícios, tá? Presentes no osso do rosto, da face, tá? Que vai ter comunicação direta com as fossas nasais, tá? Ele também vai ser revestido por epitélio respiratório, esses seios paranasais. E dependendo da localização, né, do osso que esses orifícios vão estar, ele recebe o nome de seios paranasais frontais, maxilar, etimoide e esfenoide, tá? Esses seios, tá, gente, o epitélio que reveste eles vai também ter a presença de glândulas, e a secreção produzida por essas glândulas, por canais que se comunicam com os seios nasais, né, com as fossas nasais, desculpa, essa secreção ela vai para as fossas nasais, então ela é drenada dos seios paranasais para as fossas nasais por meio desses canais, como a gente tem aqui nessa figura, né? Então dá para ver os seios paranasais, né, nos ossos da face, e a gente vê que ele se comunica com as fossas nasais por canais, né? E nos animais a mesma coisa, tá, gente? Como mostro na figura ao lado. Bom, seguindo aí, porção condutora, nasofaringe. O que é a nasofaringe, gente? A nasofaringe é a porção da faringe, que é um tubo, a faringe, que começa atrás da cavidade nasal e se estende até próximo ao esôfago, passando pela cavidade oral. E aí, gente, essa faringe, ela vai ter a porção, então, que está atrás da cavidade nasal, que a gente chama de nasofaringe, e essa nasofaringe participa do sistema respiratório. E a porção que está atrás da cavidade oral é chamada de orofaringe, tá? Então, a gente fala que a faringe, ela tem função tanto para o aparelho respiratório, quanto para o digestório, tá? Ela também é revestida por epitélio respiratório, tá? E aí a gente vê aqui que ela tem também uma porção de músculo esquelético, né? E além de vasos sanguíneos, nervos e etc, tá? Então, ó, aqui mostrando pra vocês, ó, o que eu falei, a faringe é esse tubo, né? Então, a parte atrás da cavidade nasal, orofaringe, atrás da cavidade oral, orofaringe, tá? E a gente vê que ela se estende aqui até o esôfago, próximo à laringe, né? Que a laringe a gente vai ver que é outra estrutura da porção condutora, tá? Nos cães a mesma coisa, nos animais, em outras espécies também. E a laringe? A laringe, gente, ela vai também ser uma estrutura tubular,
tá? Com uns 4, 5 centímetros mais ou menos, dependendo do tamanho do animal, né? E ela também vai ter função tanto no aparelho respiratório quanto no digestório, porque na laringe a gente encontra a epiglote, né? Que é um anexo ali da laringe. E a epiglote, ela fecha a entrada do esôfago, tá? Quando a gente inspira o ar. Para quê? Para que esse ar seja conduzido para a traqueia e não para o esôfago, porque do esôfago vai para o estômago, tá? E a mesma coisa essa epiglote faz quando a gente está ingerindo um alimento, né? Ela abre o canal do esôfago e fecha o da traqueia. Para quê? Para que o alimento não siga em direção errada e vá para a traqueia e pulmão, tá? Então, essa é a função da laringe. A laringe, gente, ela é formada por uma parede constituída por peças de tecido cartilaginoso, tá? Que a gente chama de cartilagens maiores. Essa cartilagem, ela é do tipo hialina e ela recebe o nome de cartilagem tireoide, cricoide e aritenoide, tá? São as principais. Então, nessa figura, a gente vê as 4 cartilagens maiores. Então, a epiglote é o número 1, número 2 a tireoide, número 3 cricoide e a número 4 aritenoide. Tá? Verdadeira, tá? Então, aí nesse caso, esses 2 pares inferiores, eles são constituídos por epitélio do tipo estratificado pavimentoso, então muda um pouco a conformação, a histologia, né? Por que ele é estratificado e não pseudoestratificado como em todas as outras regiões da porção condutora? Porque como ele está sujeito a desgaste, é importante que ele tenha várias camadas de célula, o epitélio, tá? Vai ter tecido conjuntivo e vai ter os músculos intrínseco e extrínsecos, que esse músculo... Bom, gente, eu vou parar por aqui, como eu parei com o pessoal da manhã, tá? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai pelo Meeting, tá? A gente se encontra pelo Meeting ao vivo. A gente tira todas as dúvidas, tá? E aí, a gente continua o aparelho respiratório pelo Meeting, ok? Então, espero que todos tenham uma ótima noite, bons estudos, bom final de semana e até a próxima aula.